Olá, hoje nós vamos escutar agora um conto fantástico para podermos trabalhar o nosso conteúdo, tá? Então a prof vai ler para vocês enquanto eu passo a tela para depois vocês interpretarem. Então nós temos aqui Nas Águas do Tempo, Mia Couto, tá? Esse escritor é moçambicano de 1955. Quero que vocês prestem bastante atenção, que depois vocês vão responder algumas perguntas. Meu avô, nesses dias, me levara rio abaixo, enfilado em seu pequeno concho. Ele remava, devagaroso, somente raspando o remo na correnteza. O barquito cabecinhava onda cá, onda lá, parecendo ir mais sozinho que um tronco desabandonado. Mas vocês vão aonde? Era a aflição da minha mãe. O velho sorria. Os dentes, nele, eram um artigo indefinido. Vovô era dos que se calam por saber e conversam mesmo sem nada falarem. Voltamos antes de uma horinha, respondia. Nem eu sabia o que ele perseguia. Peixe não era, porque a rede ficava amolecendo o assento. Garantido era que, chegada a em certa hora, o dia já crepusculando, ele me segurava a mão e me puxava para a margem. A maneira como me apertava era a de um cego desbengalado. No entanto, era ele que me conduzia um passo à frente de mim. Eu me admirava de sua magreza direita, todo ele musculinho. O avô era um homem em flagrante infância, sempre arrebatado pela novidade de viver. Entrávamos no barquinho, nossos pés pareciam bater na barriga de um tambor. A canoa solavanqueava ensonada. Antes de partir, o velho se debruçava sobre um dos lados e recolhia uma aguinha com a mão em concha. E eu lhe imitava. Sempre em favor da água, nunca esqueça. Era sua advertência. Tirar a água no sentido contrário da correnteza pode trazer desgraça. Não se pode contrariar os espíritos que fluem. Depois viajávamos até o grande lago onde nosso pequeno rio se desaguava. Aquele era o lugar das interditas criaturas. Tudo o que ali se exibia, afinal se inventava de existir, pois naquele lugar se perdia a fronteira entre a água e a terra. Naquelas inquietas calmarias, as águas nenuflarfalhudas, nós éramos os únicos que preponderávamos. Nosso barquinho, ali, quieto, sonecando no suave embalo, o avô calado espiava as longínquas margens. Tudo em volta mergulhava em cacimbações, sombras feitas da luz própria, como se fosse ali a manhã eternamente ensonada. Ficávamos assim, como em reza, tão quietos que parecíamos perfeitos. De repente, meu avô se erguia no concho. Com um balanço quase o barco nos deitava fora. O velho, excitado, acenava. Tirava seu pano vermelho e agitava-o com decisão. A quem acenava ele? Talvez era ninguém. Nunca, nem por um instante vislumbrei por ali a alma, deixa de outro mundo. Mas o avô acenava seu pano. Você não vê lá na margem, por trás do cacimbo? Eu não via, mas ele insistia, desabotoando os nervos. Não é lá, é lá. Não vê o pano branco a dançar-se? Para mim, havia era uma completa neblina e os receáveis aléns, onde o horizonte se perde. Meu velho depois perdia a miragem e se recolhia, encolhido no silêncio, e regressávamos, viajando sem companhia de palavra. Em casa, minha mãe nos recebia com azedura, e muito me proibia nos próximos futuros. Não queria que fôssemos para o lago, temia as ameaças que ali moravam. Primeiro se zangava com o avô, desconfiando dos seus não propósitos.
Mas depois de amolecida pela nossa chegada, ela ensaiava a brincadeira. Ao menos viessem o não vetexo morra, ainda ganhávamos vantagem de uma boa sorte. O não ventexo morra era um fantasma que surgia à noite, feito só de metais, um olho, uma perna, um braço. Nós éramos miúdos e saíamos aventurosos procurando morra, mas nunca nos foi visto tal monstro. Meu avô nos apoucava. Dizia ele que ainda em juventude se tinha entrevisto o tal semifulano. Invenção dele, avisava minha mãe. Mas nós, mas a nós, miudagens, nem nos passava desejo de duvidar. Certa vez, no Lago Proibido, eu e o vovô aguardávamos o habitual surgimento dos Gi e dos panos. Estávamos na margem onde os verdes se encaniçam, aflautinados. Dizem, o primeiro homem nasceu de uma dessas canas. O primeiro homem? Para mim não podia haver um homem mais antigo que meu avô. Acontece que dessa vez me apeteceu espreitar os pântanos. Queria subir a margem, colocar o pé em terra firme. Em terra não firme. Nunca, nunca faça isso. O ar dele era de maiores gravidades. Eu jamais assistira um semblante tão bravio em meu velho. Desculpei-me, que estava descendo do barco, mas era só um pedacito de tempo. Mas ele ripostou. Nesse lugar não há pedacitos. Todo o tempo a partir daqui são eternidades. Eu tinha um pé meio fora do barco, procurando o fundo lodoso da margem. Decidi me equilibrar, busquei chão para sentar o pé. Sucedeu-me então que não encontrei nenhum fundo. Minha perna descia engolida pelo abismo. O velho ocorreu-me e puxou. Mas a força me sugava era maior que nosso esforço. Com a agitação do barco, virou e fomos dar as costas posteriores na água. Ficamos Ficamos assim, lutando dentro do lago, agarrados às abas da canoa. De repente, meu avô retirou seu pano do barco e começou a agitá-lo sobre a cabeça. Cumprimenta também você. Olhei à margem e não vi ninguém, mas obedeci o avô, acenando sem convicções. Então, de som espantável, subitamente deixamos de ser puxados para o fundo. O remoinho que nos abismava se desfez em imediata calmaria. Voltamos ao barco e respiramos os alívios gerais. Em silêncio, dividimos o trabalho do regresso. Ao amarrar o barco, o velho me pediu: não conte nada o que passou. Nem a ninguém, ouviu? Nessa noite, ele me explicou suas escondidas razões. Meus ouvidos se regalavam para que decifrar a voz rouca. Nem tudo entendi. No mais ou menos, ele falou assim: nós temos olhos que se abrem para dentro, e esses que usamos para ver os sonhos. O que acontece, meu filho, é que quase todos estão cegos, deixaram de ver os outros que nos visitam. Os outros? Sim, esses que nos acenam da margem. E assim lhe causamos uma total tristeza. Eu levo-lhe lá nos pântanos para que você aprenda a ver. Não posso ser o último a ser visitado pelos panos, me entende? Senti que sim. Na tarde seguinte, o avô me levou uma vez mais ao lago. Chegados à beira da ponte, ele ficou a espreitar, mas o tempo passou em desabitual demora. O avô se inquietava, erguido na proa do barco, palma da mão apurando as vistas. Do outro lado, havia menos que ninguém. Dessa vez também, o avô não via mais a nevoada solidão dos pantos. De súbito ele interrompeu. O nada. Fique aqui. E saltou para a margem, me roubando o peito no susto. O avô pisava os interditos territórios. Sim. Frente ao meu espanto, ele seguiu em passo sabido. A canoa ficou balançando em desequilibrismo com o meu peso ímpar. Presenciei o velho alojar-se com uma descrição de uma nuvem, até que entre a neblina ele se declinou em sonho na margem da miragem. Fiquei ali com muito espanto, tremendo de frio arrepioso.
Me recordo de ver uma garça de enorme brancura atravessar o céu. Parecia uma seta trespassando os flancos da tarde, fazendo sangrar todo o firmamento. Foi então que deparei com a margem do outro lado do mundo, o pano branco. Pela primeira vez eu coincidia com meu avô na visão do pano. Enquanto ainda me duvidava, foi surgindo, mesmo ao lado da pressão, passando a cena do pano vermelho do meu avô. Fiquei indeciso, parafundido. Então lentamente tirei a camisa e agitei nos ares, e vi o vermelho do pano dele se branqueando em desmaio de cor. Meus olhos se desbinaram até que se poentaram as visões. Enquanto remava, um desmorado regresso, me vinham às lembranças as velhas palavras do meu avô. A água e o tempo são irmãos gêmeos, nascidos de um mesmo ventre. Eu acabava de descobrir em mim um rio que não haveria nunca de morrer. Esse rio, volto, agora a conduzir meu filho, e ensinando a vislumbrar os brancos panos da outra margem.